Olá meus amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 13 de janeiro, sexta-feira 13 para quem é supersticioso, para o bem ou para o mal, não sei. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você assistir esse vídeo até o final e se gostar do conteúdo, se inscrever. Às 2 horas da tarde na Turquia nós temos o líder isolado dessa vez, o Galatasaray, contra o Ataspor, acho que é assim que se fala, Ataspor, tá? O Galatasaray vem de uma pequena goleada, né, um 3-0 na casa do Fenerbahçe, que é o seu principal concorrente ao título desse ano, abriu uma vantagem de 4 pontos e realmente é um time que deu liga, depois de algumas contratações o time do Galatasaray deu liga. Tem muito tempo, se eu não me engano, que o Galatasaray não faz uma temporada tão boa. A gente tinha Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe dominando a Turquia, e aí, de alguns tempos para cá, o Istambul Basaksehir e agora até o Trabzonspor tem feito também boas temporadas, né? O Trabzonspor que é o atual campeão. A odd do Galatasaray é uma odd bem esmagada e tira um pouco das possibilidades de explorar talvez um layup para a equipe em campo para o Ataspor com tanta facilidade, porque a odd vai estar obviamente mais alta, tem gente que não gosta, para mim não tem tanto problema assim, mas eu estou bem direcionado para essa possibilidade de trabalhar em back ao Galatasaray. Qual que é o problema aqui? Dos últimos jogos que eu tenho assistido, e o Galatasaray tem entrado aos poucos na minha grade de trabalho, não tem sido um time que tem jogado tão bem no primeiro tempo, só que o adversário tem jogado mal, hoje eu vou te mostrar isso. Primeiro em relação aqui, a tabela como mandante, apesar de ter 5 vitórias e 7 jogos, é comum na Turquia que os times tenham bons desempenhos dentro de casa. Tá? Então, como o Fenerbahçe jogou 10 vezes dentro de casa, 3 jogos a mais que o Galatasaray, ele obviamente está mais em cima, mas o Galatasaray tem uma excelente campanha dentro de casa também, 5 vitórias e 7 jogos é muito bom. E fora de casa, o Ataspor só tem 2 vitórias em 9 jogos. Tá? É um dos times que mais sofreu gol na competição e é um dos times que, aliás, é o time que menos marcou gol aqui na 16ª colocação fora de casa, então tem um ataque com problemas. Os últimos jogos do Galatasaray é impressionante, dos últimos 10 jogos o Galatasaray venceu 9 partidas e empatou uma. Realmente é uma fase assim esplendorosa, e o Ataspor em 10 jogos ganhou 2 partidas, uma fora de casa e uma dentro de casa contra o Besiktas. Da última vez, por exemplo, vamos comparar com o principal adversário do Galatasaray no campeonato, que é o Fenerbahçe. Da última vez que o Ataspor foi visitar o Fenerbahçe, ele tomou 4-0. Então isso diz muito do que pode ser essa partida. Com o PDF de apoio a gente consegue ver essa discrepância na superioridade do Galatasaray em cima do Ataspor, principalmente em relação à efetividade ofensiva, é o que mais me chama a atenção por aqui. Por mais que o Galatasaray seja um time que não deixou de sofrer gol em nenhum jogo dentro de casa, ou seja, ele sofreu gol em todos os jogos dentro de casa até o momento. Por mais que ele tenha sofrido gols, o Ataspor é um time que marca poucos gols. São 9 jogos e apenas 6 gols marcados. 56% das vezes ele falhou em marcar fora de casa. Então o que já dá para entender é, por mais que o Galatasaray faça força para tomar gol, o Ataspor vai ter que fazer uma força dobrada para marcar. E a gente consegue ver isso, antes de falar sobre primeiro marcar e tudo mais, principalmente aqui, na qualidade das chances criadas. O time do Galatasaray cria em média 2,46 de grandes chances por jogo e aproveita 1,71. Poderia estar aproveitando até mais. Já o time do Ataspor cria 1,07, que é bem baixo, e a gente ainda tem um aproveitamento pela metade praticamente. Ou seja, um ataque que é um time que já cria pouco e o ataque consegue produzir metade do que poderia. Então realmente é um time com muita dificuldade de marcar gols. Voltando aqui em cima, uma coisa que me preocupa é a discrepância de primeiro a marcar do Galatasaray e do Ataspor não é tão distante. 57% de um, 33% do outro. Óbvio que existe uma disparidade, mas não é tão grande assim. E por que o número de ambas marcam é tão grande? É porque a gente já comentou aqui. Por mais que o Galatasaray seja um time que vença bastante dentro de casa, 71% de vitória, é um time que toma gol praticamente todo o jogo. Então, na maioria das vezes, ele vai ter que buscar um resultado, ele vai ter que virar um jogo ou
ele já está ganhando no primeiro tempo, vai sofrer um gol ali no segundo. Eu vou mostrar para vocês como é que isso provavelmente pode acontecer, tá? Mas o Ataspor é um time que também sofre muito gol e que tem dificuldade de marcar. Tudo isso já dá pra gente um cenário que indica uma vitória do Galatasaray, mas não sei se com tanta facilidade, ou não sei se o Galatasaray vai sair atrás do placar ou não. Não dá para ter essa certeza pela dificuldade ofensiva do Ataspor. Mas o cenário me indica um Ataspor tendo bastante dificuldade. Principalmente a gente já viu, né, o comparativo com um jogo como uma equipe do mesmo calibre ali, que é o Fenerbahçe, onde o Ataspor acabou tomando 4 gols. Quando a gente abre o leque do primeiro tempo e do segundo tempo, tem alguns fatores aqui que me preocupam, tá? A gente consegue ver uma discrepância de superioridade do Galatasaray, 43% de vitória não é muito, mas também não é pouco, e nenhuma derrota no primeiro tempo. Isso é bom, passa confiança, mesmo com os 4 gols sofridos, tá? O time do Ataspor, 22% de vitória, é pouco, mas poderia ser menos, e 44% de derrota, tá? Um time que marca 4 gols e sofre 8. Então a gente consegue ver uma certa discrepância ali, por mais que o Galatasaray não venha fazendo bons primeiros tempos assim, corriqueiramente considerando primeiro fator dentro de casa e fora, a gente consegue ver sim essa discrepância para essa odd de 1,30 se justificar e para a gente poder tentar buscar esse back. O que me preocupa? A gente tem uma queda muito forte do Ataspor no segundo tempo, aumenta o número de derrota, reduz a vitória, o time não vence nenhum segundo tempo, diminui o número de gols marcados, até porque ele marcou 4 no primeiro tempo, ele só marcou 6 até agora, então ele só marca 2 no segundo, aumenta o número de gols sofridos, mas eu tenho um número de derrota do Galatasaray explodindo, de 0 para 43, é uma explosão muito grande. O time do Galatasaray marca menos gols, continua sofrendo os 4 gols, não é tanto, mas continua sofrendo, e por mais que seja um número de vitória aceitável, se mantendo como no primeiro tempo, o número de derrota passa a ser assim muito grande. Para mim, né, para os meus planejamentos aqui, que é uma ideia de trabalhar ou a favor do Galatasaray ou contra o Ataspor, primeiro tempo. Por mais que eu tenha o Ataspor vencendo mais, por mais que eu tenha o Galatasaray sofrendo gol, eu acho que eu tenho mais confiança nesse primeiro tempo do Galatasaray, mas óbvio, confrontar isso com uma leitura de jogo para ver se a gente vai ter de fato alguma coisa para fazer por aqui. Às 16h45 na Itália nós temos o líder Napoli enfrentando a vice-líder Juventus. Confronto extremamente difícil para as duas equipes, eu já vou mostrar como a gente tem paridade por aqui, mas não dá para negar que o momento do Napoli é muito bom, né? O Napoli teve ali uma queda contra a Inter, uma derrota, mas depois se recuperou fora de casa contra a Sampdoria, enquanto a Inter vacilou também fora de casa contra a equipe do Monza. 1,95 é a odd do Napoli, até acho que essa odd do Napoli vai começar um pouco mais alta do que essa cotação, porque a Juventus realmente costuma fazer jogos muito complicados contra o Napoli. 7 pontos de distância entre as duas equipes. O Napoli segue invicto dentro de casa, com apenas 1 empate e 7 vitórias em 8 jogos. E como visitante, a Juventus não tem sido assim um aproveitamento gigantesco. O que dá para se elogiar na Juventus? Defesa. É o time menos vazado fora de casa. Não sei se no geral também. No geral também. 7 gols sofridos apenas na competição inteira. Então tem que se elogiar a defesa da Juve. Acho que a gente até já comentou isso esse ano aqui nos jogos da Juventus. Quando a gente fala de confrontos diretos, a gente não tem um número de gols tão elevado. Tá? Por quê? O Napoli tem uma boa defesa, um time que sofre pouco gol, a Juventus também tem uma excelente defesa, e a Juventus não marca tantos gols fora de casa. Se a gente pegar fora de casa os últimos jogos, olha isso. A Juventus venceu os últimos 4 jogos da Série A. Eu acho que não tem Copa Itália ainda, porque acho que a Juventus joga a Copa Itália. Acho que a Juventus ainda não jogou Copa Itália. Então nós temos 1-0 com o Torino, 1-0 com o Lecce, 1-0 com o Verona, 1-0 contra o Cremonese. Vence, mas vem resolvendo seus jogos com placar mínimo. E se a gente buscar os últimos jogos entre eles, a gente consegue perceber que é mais ou menos assim. Ou é empate ou é vitória por 1 gol de diferença. 2-1, 2-1, 1-0. Aí tem um 2-0 aqui, mas é raro, né? Foi lá em 2021, janeiro de 2021. Então, das últimas vezes que a Juventus visitou o Napoli, 2-1 para o Napoli, 1-0 para o Napoli. As 2 vitórias, tá? O Napoli faz uma temporada absurdamente boa, dentro de casa 5 vitórias seguidas. Olhando só para o cenário de mercado, é complicado você vir para esse jogo já com o viés de trabalhar contra alguma equipe, porque realmente é um jogo para leitura, é um jogo disputado,
tá? Na minha opinião, não tem uma tendência de jogo over, mas em algum momento esse jogo ele pode abrir, obviamente. Marcou primeiro nas últimas 10 partidas que disputou, a Juve. Marcou nas últimas 10. Não sofreu nas últimas 5. Não perdeu as últimas 5 e ganhou 8. O Napoli marcou em 8, ganhou em 8, não perdeu em 8 e marcou 2 ou mais gols em 7. Olha que interessante. Tá? Então realmente é um confronto muito complicado. O Napoli tem 88% de vitória dentro de casa e foi o primeiro a marcar em casa com 88% das vezes. É completamente inverso quando a gente fala do Napoli fora. O Napoli fora ele não sai na frente com tanta frequência, então ele tem que fazer o dobro de esforço para conseguir os seus resultados. Em casa não. Em casa o Napoli tem sido muito coerente, muito forte, principalmente com a sua posição na tabela. Ele falhou em marcar em nenhum jogo, né? Então não falhou em marcar nenhuma partida dentro de casa e ficou 50% dos jogos sem sofrer gol. Excelente ataque, 21 gols. O comparativo de ataque das duas equipes é pornográfico, né? 21 gols para um lado, 5 para o outro. Isso também se justifica pelas lesões da Juve. A Juventus está sem o Chiesa ainda, está com lesão no Vlahovic, o Milik está tendo que fazer ali a parte burocrática dos gols da Juventus. O Danilo tem marcado gol na Juve, então assim, tá bem complicado. Mas, defensivamente falando, o Napoli é tão bom quanto a melhor defesa da competição, que é a Juventus. A Juve sai na frente em 63%, então por mais que eu elogie o Napoli, a Juventus, a gente viu ali que saiu na frente, se eu não me engano, nos últimos 10 jogos. É isso mesmo? Foi o primeiro a marcar nos últimos 10? Exatamente. Nas últimas 10 partidas. Então, isso aí é um confronto com essa informação que a gente tem aqui. Por isso que eu acredito num jogo mais para leitura, mais disputado com um pouco viés. Tá? Tem mais ambas marcam no jogo do Napoli do que no da Juve, porque é um time que sofre bem menos gols e tem vencido quase sempre por 1-0. Mas, como a gente tem duas equipes que se equiparam, eu não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui. Criação e aproveitamento, isso aqui é muito importante, tá? A Juventus tem um XG muito baixo para o calibre desse time, para a posição que ela ocupa. Segundo colocado, criando apenas 1,41 de grande chance por jogo, é pouco. Por quê? Tem sido sempre na bacia das almas, tem sido sempre por 1-0. E uma hora vai fazer falta, uma hora essa bola não vai entrar. Né? E você pegando um time do Napoli, que é um time que cria muito e aproveita muito, olha só, 2,59 e um aproveitamento de 2,63. É um time muito forte no aproveitamento das chances que cria muitas chances também. Então, quando a Juventus pegar um adversário como esse, ela vai ter problema, porque provavelmente as bolas do Napoli vão entrar e a da Juventus pode ter mais dificuldade. Né? Então, a Juventus tem que melhorar isso daqui. E o aproveitamento da Juve é muito baixo. É metade praticamente do que ela cria. Até menos da metade. Então, isso é um problema que a Juventus vai ter que lidar nesse jogo. Quando a gente fala de chances cedidas, o Napoli cede menos chances do que a Juve, comparativo de chances cedidas, mas a Juventus acaba tomando um pouquinho menos de gol, mas é bem parecido. No primeiro tempo, por mais que a gente tenha uma Juventus que nas últimas 10 partidas saiu na frente, uma Juventus que em 60 e blau por cento das vezes também sai na frente, existe uma discrepância aqui. O Napoli é bem melhor nos últimos jogos em casa do que a Juventus fora. Sim, a Juventus toma pouco gol? Toma. Marca pouco gol? Também marca. Ou seja, é um time que empata muito no primeiro tempo. Mas o Napoli é um time que não perdeu nenhuma primeira etapa dentro de casa, venceu metade, marcou 12 gols, tomou 3. Então, no comparativo, por mais que eu tenha duas equipes de topo de tabela, no primeiro tempo o Napoli tem sido melhor. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Isso aí é só um retrato das últimas partidas. Não quer dizer que vai ser assim. Não adianta vir enviesada, vou trabalhar contra a Juventus. Dá para trabalhar contra a Juve, mas vamos primeiro enxergar dentro de campo o comportamento que o Napoli está exercendo. Quando a gente vem para a segunda etapa, olha o crescimento da Juventus. Melhora o Napoli? Melhora também. Aumenta a vitória, subiu um pouquinho a derrota também, mas a Juventus cresceu demais. De 0% de vitória, subiu para 50%. Abaixou o número de empate, né? Foi quase tudo para vitória. Aumentou o número de gols marcados. Por mais que a Juventus tenha marcado apenas, se eu não me engano, um gol no primeiro tempo, e por mais que 4 gols no segundo ainda seja pouco, aumentou bastante no comparativo. Então talvez a gente tenha aqui um segundo tempo um pouco mais disputado, mais truncado, mais difícil de se ler. Tá bom?
Não viria para trabalhar gols, a não ser que seja um over limite, ou se for um jogo muito fora da casinha, mas realmente esse primeiro tempo me chama a atenção. Enviesado, não lei Juve? Não sei. Acho que a defesa da Juve é muito competente, mas eu também não posso deixar de olhar como um lado de expectativa positiva para o quanto de chances o Napoli tem criado. Então, para mim, pode sim ser um jogo para trabalhar contra a Juventus, favorecendo esse líder Napoli, se o Napoli de fato conseguir colocar se impor dentro de campo no primeiro tempo. Tem 2 jogos extras que eu quero ficar de olho, caso eu tenha tempo, obviamente, para fazer, que acontecerão às 17 horas, tá? Tanto esse jogo que eu vou falar agora quanto o próximo. O primeiro é Aston Villa e Leeds. Não tenho extremo conhecimento sobre essas 2 equipes, a gente pode utilizar o PDF de apoio aqui. É uma partida mais pautada para um jogo parelho do que para um favoritismo, tá? E como não é uma partida que eu tenho muito conhecimento, eu deixei como um jogo extra, como uma possibilidade, tá? O Aston Villa com uma odd de 1,91 vai estar próximo de 2, ocupando a 11ª colocação e como mandante tem 4 vitórias em 9 jogos. O time do Leeds está em 14º, já teve pior, melhorou, e fora de casa com apenas uma vitória. Da temporada retrasada, se não me engano, quando o Leeds ainda era treinado, se não me engano, pelo Bielsa, o número de gols sofridos pelo Leeds caiu bastante, né? Mas mesmo assim ainda é um time que tem sofrido bastante. Os últimos jogos, entre eles, a gente tem pouca discrepância, 1, 2, 3 vitórias do Aston Villa, 2 empates. O Leeds, nos últimos 10 jogos, venceu apenas 2 partidas e, fora de casa, 1 vitória apenas contra o Liverpool, que é uma vitória pesada, mas uma vitória. O Aston Villa, nos últimos jogos, nos últimos 10, venceu 4 e, dentro de casa, derrota. Aqui é Copa, né? Provavelmente, ou Copa ou amistoso, mas aí temos empate com o Wolves, derrota para o Liverpool, vitória contra o United e 4-0 contra o Brentford. Jogo difícil, tá? Jogo com pouco conhecimento, mas que pode ser uma opção para você trabalhar talvez uma correção de preço. O que a gente tem aqui rapidinho, só passando, as 2 equipes saem na frente com uma frequência parecida, o time do Aston Villa e o time do Leeds têm uma incidência de gols sofridos maior, ou seja, parecida, são times que tomam gols com frequência. O time do Aston Villa fica menos tempo, menos jogos sem marcar, ou seja, o Aston Villa tem um ataque ligeiramente melhor. De resto, jogo bem parelho. Uma pequena discrepância talvez aqui no primeiro tempo do Aston Villa em relação ao número de vitórias, mas nada assim fora da casinha, porque os 2 times marcam e sofrem quase que a mesma quantidade, e o segundo tempo a gente tem um segundo tempo bem parelho, tá? São equipes que têm tomado gols de bola parada com frequência, mas em relação a gols marcados de fato de cabeça, não tem nada assim tão chamativo. Celta de Vigo e Vila Real, a gente tem aqui um Vila Real que venceu o Real Madrid na última rodada antes do Real Madrid viajar para disputar agora a final com o Barcelona, né? O Barcelona acabou de passar pelo Betis, mas o desempenho do Vila Real fora de casa não é tão bom como é dentro de casa. 3 vitórias em 9 jogos, 6 gols sofridos, 6 gols marcados. Não é assim um time tão forte, mas o Celta de Vigo dentro de casa tem apenas 2 vitórias. Então um jogo extremamente parelho, o mercado dá um leve favoritismo para o Vila Real, pode ser um jogo interessante para se trabalhar correção de preço. Vamos encontrar ele aqui no PDF de apoio, aqui ó. Número de vitórias parecido, número de vezes que sai na frente, o Celta de Vigo leva um pouquinho de vantagem, mas também parecido. O time do Celta não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, isso é muito bom. Já o time do Vila Real falhou em marcar em 67% dos jogos fora. Tá? Então, isso aqui me indica um time com muita dificuldade de marcar gols. Toma bastante cuidado por aqui. Tá? Nenhum jogo, olha que interessante, nenhum jogo do Vila Real fora de casa foi ambas marcam. Quando ele toma, ele não consegue empatar, e quando ele marca, ele não cede o empate. Pode ser uma informação. Tá? O time do Celta cria mais, aproveita mais, etc. A discrepância que eu vejo aqui em relação ao primeiro tempo é muito mais pela dificuldade do Vila Real em marcar gols e de vencer, mas é um time que empata muito, então não sei se dá para jogar esse crédito para o lado do Celta, porque o time também, apesar de ter quase 40% de vitória, tem 6 gols sofridos, que é a mesma quantidade de gols marcados, então é bem parelho em todos os números. E no segundo tempo a gente tem uma queda de rendimento do Celta, um aumento de rendimento do Vila. Os 6 gols marcados pelo Vila fora de casa foram no segundo tempo. Isso também pode ser uma informação para você.
se você for buscar alguma coisa de recuperação do Villa, que não aconteceu ainda pelo visto, mas no segundo tempo me parece um pouco mais indicado. Então, sinceramente, uma grade fraca e também jogos extras um pouco mais difíceis de se trabalhar. Então, atenção, não inventa moda, faz o arroz com feijão e a gente se vê amanhã.